Macarani surge da passagem de tropeiros, né, do desdobramento de Vitória da Conquista, onde veio uma das cidades mais antigas do território, do Médio Sudoeste. E essa passagem de tropeiros, como ponto de apoio, foi fundamental para o desenvolvimento do território e essa atividade agropastoril, que vem do desdobramento dos antigos currais de São Francisco, antiga capitania da Bahia. Do lado de cá, do Rio São Francisco, capitania da Bahia. Do outro lado do Rio São Francisco, capitania de Pernambuco. João Gonçalves da Costa, português bandeirante, né, chegou ao Brasil, foi para o distrito Diamantino, onde foi expulso e chegando no Alto Sertão, onde hoje é denominado Vitória da Conquista. Eu me chamo Maristela Schiavo Novaes, sou formada em História e pesquiso sobre cultura do tropeirismo aqui na região sudoeste da Bahia. Mas temos um trabalho mais voltado para o tropeirismo como um fenômeno cultural. Por conta disso, nós abrimos uma ONG chamada ONG Carreiras de Tropa em 2007, onde a gente vem desde esse tempo realizando um trabalho reconhecidos inclusive como ponto de memória do tropeirismo, aliás, o único do Brasil até o momento. O Sertão da Ressaca é uma região empreendida entre o Rio Pardo e o Rio de Contas. Foi uma região onde o colonizador João Gonçalves da Costa acabou conquistando esse espaço a peso de muita força, de muita agressividade para o período, inclusive, né, exterminando índios, mas também, como a professora Maria Aparecida de Souza reconheceu no trabalho dela, ele foi considerado um abridor de estradas. Isso interligou essa região do Sertão da Ressaca ao litoral e ao norte de Minas Gerais, que era uma região realmente que estava, até aquele momento, isolada. O trabalho do João Gonçalves também interligou essa região ao sul da Bahia. No nosso trabalho, João Gonçalves é reconhecido como o primeiro tropeiro dessa região. E segundo a professora Isnara Pereira Ivo, conceituou no seu livro Homens de Caminho, que é uma categoria daquele período, o João Gonçalves foi o primeiro tropeiro a chegar nessa região, porque foi ele que conduziu a primeira tropa de gado para cá. Temos no João Gonçalves essa marca histórica do tropeirismo aqui na região do Sertão da Ressaca. Com esse desdobramento e ocupação do Sertão da Ressaca, né, do Alto Sertão, essa etnia Niboré, eles desceram o Rio Pardo, onde Macarani teve povoamento, né, teve um trânsito desses Nimborés, visto que a gente tem na bandeira, né, como símbolo heráldico, o rosto de um Nimboré. Temos a referência desses dois livros aqui, a ocupação do território, né, a ocupação de terra no interior do Sertão da Ressaca, onde foi a nativa de Macarani que escreveu. E temos esse outro aqui que fala sobre a passagem dessas três etnias e a ocupação delas aqui no território. Então, hoje a gente tem uma tradição inventada, onde fala que a etnia que ocupou aqui foi a Carani, mas a etnia Carani não existe, ela não tem respaldo etnológico. Como podemos ver, a Nimboré, que seria a real etnia que ocupou nosso território. O que me chamou a atenção em relação à presença do tropeirismo como patrimônio histórico foi o trabalho de artistas como Elomar, como Xangai, na música, né, na memória, principalmente o trabalho de Elomar, que é um trabalho que remonta realmente ao período dos tropeiros, documentou a presença do Gonçalim, o período em que os tropeiros enfrentavam a seca com muita dificuldade e eram os únicos agentes a transportar mercadoria. Isso me abriu os olhos para uma preservação cultural muito presente na história de conquista. Então, por conta disso, existem a professora Idelma, que trabalhou com tropeirismo como sistema econômico, e outros pesquisadores da região, mas eu me foco realmente nessa preservação cultural do tropeirismo. Também na arte de J. Murilo, a gente consegue perceber a importância do tropeirismo na influência do quadro, principalmente da Imperial Vila da Vitória, que é uma arte que foi encomendada pela Prefeitura de Conquista e hoje faz parte do acervo público, que está na Casa Memorial Régio Pacheco. Nessa obra em específico, J. Murilo conseguiu documentar em arte naif a presença das tropas naquilo que se chamava antigamente de Rua Larga, que é ali aquela frente que hoje é a Praça Tancredo Neves. Ali tinha o barracão onde os tropeiros se arranchavam durante a noite, as famílias mais abastadas tinham casas ali naquele largo e os tropeiros durante a noite faziam suas cantorias, tinham seus costumes, e essa presença dos tropeiros ali era também uma troca cultural que me chama a atenção em documentar no nosso trabalho.
Macarani se inicia no marco de povoamento de 1909 a 1921, onde os fundadores Damásio Ferreira, Antônio Caires e Joviniano Neres de Carvalho faz uma doação de um pequeno pedaço de terra para a igreja, né, para o Santo São Pedro, onde veio se desdobrar na primeira capela, onde é localizado hoje o Largo de São Pedro, que é um marco zero, né, de Macarani. Em breve, mas consequentemente, em 1927, constituiu o mercado público, né, onde é a maior expressão do enclave cultural no interior, que é desdobramento de Vitória da Conquista. E em 1943 para 1944 teve a sua emancipação política. E aí a festa de São Pedro ela passa a ser institucionalizada. A etimologia, a origem do nome Macarani vem do tupi antigo, dado por meio do branco, colonizador, que significa filha da mata que dialoga com o rio, filha da mata que conversa com o rio. Macarani é uma cidade no interior baiano, tem uma perspectiva cultural e regional muito forte a respeito da sua identidade e elementos culturais voltados para o campo, né? Atividade agropastoril. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. É você que está nos acompanhando com esse documentário, a toda a equipe, a todos os que estão aqui contribuindo. São Pedro, rogue a Deus por nós. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor. Pedro significa Cefas, que é pedra. Ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus, um dos primeiros. E por isso, escolhido por Deus, ele teve a oportunidade de amar, de servir a Jesus e de ter as chaves dadas em suas mãos como porteiro do céu, né? Então, por isso que São Pedro, esse primeiro Papa da Igreja, tem aqui nas mãos duas chaves. Uma que liga a terra ao céu, as coisas da terra ao céu, e uma que liga as coisas do céu na terra. Então, o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. A chave prata representa a humanidade, as coisas humanas, a igreja que caminha, a igreja peregrina. E aqui a chave dourada representa a igreja celeste, a igreja que um dia todos nós iremos nos encontrar. Eu sou Amélia, meu nome é Amélia Dias Santos Aguaio, de família daqui de Macarani. Eu nasci, criei, estudei, trabalhei e trabalho ainda. Não como funcionária pública, mas na comunidade. Minha família é uma família de tradição religiosa. Meus avós todos eram ligados à igreja São Pedro. Meu avô foi dos primeiros fundadores daqui da cidade. Ele desbravou a mata na época do descobrimento daqui. E aí eu prossegui sempre, né? Fui batizada, crismada. Meu casamento foi feito aqui, meus filhos foram batizados aqui e hoje estou batizando meus netos. Nós temos a tradição do nosso padroeiro, padroeiro forte, apóstolo São Pedro. É um santo protetor, um homem destemido. Eu tenho uma grande admiração pelo nosso padroeiro. A festa, então, é uma tradição que nós seguimos e amamos. Eu mesmo tenho uma verdadeira devoção com a festa de São Pedro. Falar da festa de São Pedro, para mim, é um motivo de muita alegria. Me sinto honrada. Meu nome é Luciene. Desde criança que eu frequento esta paróquia. Estou há 3 anos, né, à frente da secretaria. E como falar da nossa devoção a São Pedro, né? Que quando criança eu via meus pais saindo da zona rural, né, em caminhões, em romaria, para vir para a procissão de São Pedro. E muitas vezes a gente não entende, né, quando criança. E hoje eu estou aqui vivendo, né, essa devoção,
essa crença. Então, hoje, ao ver, né, à frente da secretaria, os nossos irmãos que vêm de outros municípios, de outros estados, que escolhem essas datas para estar com a família e, consequentemente, participando da festa de São Pedro. E é muito emocionante quando a gente vê os visitantes chegando e procurando a secretaria para pegar a programação dia a dia, para estar com a gente. E é muito emocionante estar aqui à frente, né? Hoje, quando criança, que a gente não entendia, quando os pais da gente vinham, e hoje a gente vive a fé e sabe aonde que os pais da gente, né, queria chegar com toda devoção, com toda fé a São Pedro. Uma outra tradição que é a cavalgada. Depois dos 3 dias de festa, dentro o dia de São Pedro, dia 29 de junho, e a véspera de São Pedro, no dia 28, sempre acontecia a cavalgada. E aconteceu com esse intuito realmente de fé e também de pessoas ligadas à agricultura, o homem do campo, que gosta de valorizar realmente essa cultura do rural e do urbano. E nosso município é um município rural, um município que tem raiz na roça mesmo, na lida, né? Então veio da agropecuária e ali da pecuária nesse sentido. Então a cavalgada começou ali e hoje já temos 58 cavalgadas. Esse ano completa 59. 58 cavalgadas já feitas e realizadas. E essa cavalgada acontece no momento de levar a fé do povo, montado de cavaleiros de Amazonas, por toda a nossa cidade, né? E assim, a história, como vocês observaram também nesse documentário, lembra os grandes tropeiros que cavalgavam para trazer a cultura da vida para cá, para trazer o pão de cada dia, para levar também os animais. E essa cavalgada é um resgate realmente disso, dessa caminhada, de agradecer, de render graças a Deus, através do seu santo padroeiro, São Pedro, para que a cavalgada seja um fato histórico do povo que caminha, que vai cavalgando na vida e também na história. É um outro marco fundamental. A história de fé e de vida desse povo que caminha errante, né? E que tem o sentido de estar sempre ao encontro de Deus, ligando, realmente abrindo a chave dessa realidade para a realidade infinita, para a realidade suprema, né? Para o fim último do homem. O que é o homem? Deus, para lembrar tanto dele, né? É uma afirmação antropológica, cultural. O que é o homem para Deus lembrar? Então a gente precisa saber quem somos, porque Deus sabe quem somos. Mas é preciso que nós, na caminhada da vida, possamos fazer essas procissões, essas cavalgadas, essa caminhada aqui neste mundo, revendo a nossa história e tendo realmente orgulho de nossa história para crescermos melhor como humanidade, como cidadania, como peregrinos da esperança, abrindo, como São Pedro, as chaves do céu, da identidade, da vida e da história nossa e de todo o povo. A história da cavalgada foi fundada naquelas pessoas de muita fé. E aí fundou a cavalgada através dos amizades, de igreja, de amigos. E aí fundou, em 1965, a cavalgada. Foi fundada por uma equipe de pessoas antigas, pessoas que eram muito religiosos, muito de fé, religião de fé. Aí foi Tidaniel Soares, foi Zé Mariano, José Mariano do Santo, foi Manuel Dias, foi Manuel Soares do Bonfim, que é meu pai, e Zé Neves, e Mário Campo, e teve muitos outros integrantes que a gente não lembra, assim, mas teve muitas pessoas que participou e foi o fundo fundamental da fundação dessa cavalgada. E aí nós seguimos o ritmo dos nossos pais, tio, todo mundo. Eles foram se afartando e aí nós assumimos. Então ficou na frente hoje aí da cavalgada, há muitos anos eu participo, eu, a Amélia, a Dinê, Homem Sem Medo, que é Marcelão, é um líder grande,
E ficou também Mário Campo, que Deus nos chamou ele há uns 2 a 3 anos, e outros também que faz parte da cavalgada, Dema Dias, Brasilino, que era meu primo também. Todos eles eram um líder que ajudava na frente da cavalgada, né? E aí era muito importante na nossa cidade, e outra também, que isso aí não é, às vezes o povo fala, tem muitas coisas que é tradição. Isso aí é a tradição de fé, não é tradição porque porque isso é aquilo, política, aquela coisa, não. É coisa de fé, porque eu não sei se o povo aqui tem uma devoção muito grande a São Pedro. São Pedro tem protegido muito a Macarani, que nossa cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade amada por todo mundo. E isso vem alguma coisa que um apóstolo está fazendo, como o maior apóstolo de Cristo foi São Pedro. E dentro dessa festa de São Pedro, nós temos a cavalgada, a qual eu coordenei por 20 e poucos anos na frente dessa cavalgada, porque já vem desde a tradição de meus avós e meus pais. A primeira cavalgada se deu em 1965, então nós agora, no mês de junho, estamos completando no dia 28 de junho de 2024, nós estamos completando 59 anos. Aproximando os 60, né, 60 anos de cavalgada. É uma tradição. As pessoas às vezes cobram que não tem assim um cunho religioso, mas é porque foi tomando uma dimensão diferente. Mas tem pessoas que fazem promessa para fazer a cavalgada, faz promessa para carregar a bandeira de São Pedro. E aí tem muita gente que vem só por esporte, mas existe muitos homens e mulheres devotos que vêm cumprir promessa na cavalgada. Por isso, a gente não pode acabar. Já teve pessoas, não deve ser mais, muda de posição, mas não. É uma caminhada religiosa e tem muitas pessoas que têm devoção mesmo. É um momento de alegria, de lazer para quem gosta de cavalgar, como eu, que sou amante do cavalo, mas a gente tem que dar prosseguimento a essa festa e a esse evento no dia 28 de junho, e já estão preparando novamente para esse ano. E a festa em si do nosso padroeiro é uma bênção. Como eu disse, São Pedro, ele era um homem muito destemido, homem forte. Foi quem Cristo entregou as chaves da igreja para a continuação da missão de Jesus aqui. E São Pedro, ele trabalhava muito na linha da unidade, da fraternidade humana. E ele afirma com toda a convicção de que nós fomos resgatados pelo sangue preciosíssimo de Jesus. Por isso, é um santo forte e protetor. O hino de São Pedro é maravilhoso, é emocionante. E nossa festa é uma festa religiosa e muito bem participada. Há pessoas que mudaram daqui para outros lugares, mas na festa de São Pedro faz questão de estar presente pela devoção, pela fé, pela cultura regional de ser católico, fiel e perseverante na fé. Nós temos nossos párocos, que troca de vez em quando, mas todos eles têm um bom desempenho na festa de São Pedro. Padre Luiz Cláudio está preparando com muito amor, com muita dedicação, há meses que ele vem reunindo a comunidade para a preparação da festa de 2024. Muitos jovens aí que têm capacidade para isso, pessoas que têm como seguir essa cavalgada, não fazer como
assim, de vestimento. Uma cavalgada para assumir como uma cavalgada de fé, né? Isso é muito importante para a nossa cidade, né? E eu acredito que nosso pai, nossa mãe Maria Aparecida e nosso Senhor São Pedro fica muito satisfeito com isso. Quero dizer aqui um pouco sobre duas situações fundamentais dessa nossa história. A festa de São Pedro, a festa de São Pedro que tem duas realidades. A realidade de fé e a realidade da vida, da comemoração da cultura, vamos dizer assim, mais ao largo, né? A gente chama de festa de largo ou da realidade de vida festiva, no sentido de festa cultural, mas na distinção entre o que é religioso e o que é profano. Então, no campo profano, a festa acontece, né? A festa com bandas, com músicas, essas festas, no início da história do nosso município, vocês podem perceber, iniciava tudo junto nesse sentido, né? Comemorava-se praticamente junto, que era na mesma praça, lá no Largo São Pedro, chamado hoje, né? Na época começou tudo ali, essa festa. A festa de 1921, onde já era comemorada, a hoje, a 2024, ela passa por diversas mudanças estruturais, como na procissão, como na incorporação da cavalgada de São Pedro, né? E a mudança do circuito. A antiga igreja, no marco de povoamento, né, no marco zero, tinha grande importância, onde era comemorada essa festa e rememorada. Macarani, a festa de São Pedro é dada como um ato de sociedade, onde a própria comunidade se celebra em si a sua existência, né? Na antropologia, nós temos um conceito de axis mundi. Em Macarani, nós temos dois axis mundi, um em frente à Igreja Católica e outro no Largo de São Pedro. Hoje, nessas mudanças estruturais, a festa já não acontece mais no Largo de São Pedro. E essa é uma crítica que nós deixamos, né, por sentido simbólico e até de esvaziamento, né, do sentido da sociedade. Essa festa reflete não só apenas os saberes, os usos, os costumes, né, mas as práticas que a sociedade macaranense tem em torno de si mesma, né. Macarani foi constituída a partir desse desdobramento de Vitória da Conquista. E no Vale do Rio Pardo, podemos ver que é a cidade mais antiga, né, junto com Cruzilhada. A procissão de São Pedro, ela tem o mesmo caráter tradicional, antigo, né, que é um dos elementos mais antigos, junto com a festa profana, assim dizendo, né. Nós dividimos a festa em duas perspectivas, a perspectiva do sagrado e a perspectiva do profano. A perspectiva sagrada seria em si a festa religiosa, a novena de São Pedro, a cavalgada de São Pedro e a procissão de São Pedro. A festa é constituída em três partes. A procissão, que vem desde 1921, onde saía do Largo de São Pedro, onde era a primeira capela, e ia para o cruzeiro, com a cruz de madeira, né, levada antigamente por um líder político. Em 1965 foi incorporada a cavalgada, e nessa praça onde nós estamos aqui, a antiga Praça da Bandeira, onde ocorriam os antigos leilões. Tradição, né, da cavalgada, da festa de São Pedro. A cavalgada é muito emocionante para quem vive a fé, né, que não é só um cavalo e sair por aí montando, é mesmo viver, acreditar, né, na cavalgada de São Pedro. Posteriormente vem a procissão de São Pedro também, que é um motivo muito emocionante, onde nós nos reunimos, né, com os irmãos de outros municípios, que é de Macarani, que vive hoje em outros municípios, e junta com a gente para estar festejando, né? Um motivo maior. E por trás desta festa, a gente se prepara uns 6 meses antes, são divididos por equipes, para preparar a festa, uma boa festa, para receber os nossos irmãos que vêm de fora também. É uma equipe muito grande. A gente reunimos mensalmente, né, para preparar a festa, cada um com a sua parte, né, desde a ornamentação, a preparação do local da festa. É um motivo, é uma data muito histórica, né, um motivo de muita alegria para a gente. Um dado fundamental, falando de imagem, a primeira imagem de São Pedro, do padroeiro, foi feita a facão.
A primeira imagem foi feita para cá, né? Dos índios, assim, dos índios caranis, né? Tem alguém aqui que há controvérsia dos índios caranis, né? Mas depois a gente pode explicar melhor, vocês vão ver nesse documentário a explicação melhor sobre isso, né? E de madeira escura com 70 centímetros de altura. Estamos aqui na casa de Dona Lena, aqui, olhando o artefato mais antigo de São Pedro. Ela recebeu de herança, né, dos ancestrais, dos pais dela, né? Remota a 150 anos. E a gente entra em discussão a respeito desse artefato porque dizem, né, que foram feitos pelos povos originários. Porém, os traços, né, a própria iconografia esculpida remonta aos povos de origens de matriz africana, né? A gente até vê nos detalhes. Esse artefato aqui é um dos maiores símbolos que nós temos hoje em Macarani, né? Além de ser símbolo religioso, né, é símbolo cultural também, pois São Pedro, para além da festa religiosa, né, tem essa identidade cultural que é relacionada à própria história da cidade. Nós estamos aqui no Largo de São Pedro, né, no quarteirão onde foi o marco de povoamento. Então acredito que para nós que estamos, né, nessa caminhada etnográfica, o registro desse artefato é super importante, não só para as gerações, né, vindouras, mas para as atuais também. Chegou na mão, foi do meu avô para minha mãe, Isabel Carlos. Como era o nome do avô da senhora? Antônio Carlos Pinheiro. Isabel Carlos. Aí é igual uma relíquia, né? Do meu avô. A primeira imagem dele foi essa aí. Veio para Macarani e foi essa. Tem muita fé. Um outro dado interessante da história são as irmandades, através das pessoas que constituíam assim, as procissões, as festas, né? As cavalgadas, as orações. Então, foi criada a primeira irmandade. Vocês podem estar achando é a Irmandade de Irmão. O nome que vocês podem estar pensando, deturpando, não, é a Irmandade Católica mesmo, não tem nada a ver com outra, é a chamada de Sociedade Vicentina, que hoje a gente chama dos vicentinos. São as chamadas confrarias, que é confrades, co-irmãos, nesse sentido. Criou-se também o apostolado da oração, em 1948, então sempre na década de 50, começou a surgir as pastorais, os movimentos, para poder atender às realidades humanas, né? O salão, seu Daniel, ficava ao lado da igreja matriz, é um dado histórico também da nossa paróquia, que depois foi transformado em praça e ampliou esse centro, né? O salão foi criado em 1993, deu início, aliás, à construção desse salão em julho de 1993. Me espera, assunta bem. Saudações fraternas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui nesse documentário e agora venho trazer para vocês um tombamento histórico da nossa paróquia. O que significa uma cronologia histórica, né? Não podia faltar mostrar o livro chamado Livro de Tombo, que é um livro que registra os fatos mais importantes que aconteceram durante a história e a vida da nossa igreja, E aqui a nossa paróquia tem esses registros, né? Que é mais sigiloso, a gente não pode estar divulgando nem apresentando muito, mas a gente pode estar dizendo alguma coisa, só o padre que tem autorização e o bispo, né, para registrar aqui os fatos importantes. Eu peguei aqui para poder falar um pouquinho desse momento histórico da nossa paróquia. Como é que a paróquia, eu falei com vocês sobre a história de São Pedro, falei com vocês um pouco lá na igreja matriz, né? Agora estou aqui no meu escritório paroquial para mostrar para vocês que é preciso escrever a nossa história. E não só a história da paróquia, mas a história de vida. É importante você escrever a sua etimologia, né? A sua etnologia, enfim, o que você vive, o que compartilhou com os outros, né? Com o povo. Um resumo histórico da nossa paróquia é, como já disse, também fruto da história do povo, dos primeiros desbravadores dessas terras.
os primeiros desbravadores dessas terras. Então, nós podemos afirmar, eu já citei, e também na cronologia da equipe de produção desse documentário, cita que em 1923, aqui, onde hoje é a Praça da Bandeira, né? A primeira capela de Macarani foi construída após as Santas Missões, pregada por Frei Inocêncio e Frei Pedro, os dois freios que pregaram a primeira missão aqui em Macarani em 1923. Então já existia a Capela de São Pedro. E ficava na Praça da Bandeira, essa primeira capela, né? Que assim temos notícias, né? Essa primeira capela. E essa primeira missão que aconteceu aqui com os padres deu início, assim, à devoção a São Pedro. Não temos dados do porquê se escolheu São Pedro como o padroeiro dessa cidade, mas com certeza a influência daquele que abre os caminhos, que liga aqui na terra, liga no céu, as chaves de São Pedro, as chaves da nossa história. Por isso não podia deixar de falar dessa nossa tradição de fé, de fazer memória, de trazer viva a identidade desse povo. Faz parte da nossa identidade, da identidade aqui de Macarani. A paróquia foi criada por decreto do bispo, um documento oficial da igreja. Nesse decreto, ele mostra os dados históricos, né? É o decreto da diocese, conhecido na nossa diocese. A diocese de Amargosa, na época, em 1943, foi criada a paróquia de São Pedro, desmembrando de Encruzilhada, a paróquia nacional de Lourdes, e pertencia à diocese de Amargosa. Hoje, nós temos a nossa arquidiocese, mas antes pertencia à Amargosa. Então foi criado por decreto de Dom Florencio Vieira, em favor de Deus e da Santa Sé Apostólica, bispo de Amargosa. Pelo presente, atendendo a maior proveito espiritual da porção do nosso querido povo de Deus, do querido rebanho. Então, para atender, foi criada a paróquia por um decreto desse porte aqui, que foi transcrito nesse decreto. Dom Florencio e o padre que estava, o primeiro pároco, que na época que chamava vigário é aquele que faz as vezes então ele fazia as vezes do bispo. O primeiro pároco de Macarani, que ficou responsável aqui, foi Padre Arnaldo Augusto de Castro, né, em memória. Nós temos os restos mortais dele aqui na nossa igreja. Se você quiser visitar, esteja à vontade, né? Venha celebrar conosco os festejos também de São Pedro. E nesse intermédio, a nossa comunidade pertencia à paróquia de Encruzilhada, como padroeiro nacional, como foi dito, foi criada no dia 8 de 1943. Desmembrou-se então de Encruzilhada. O fundador da nossa paróquia, que a gente fala assim de fundador, foi o bispo de Amargosa, Dom Florencio Cisino Vieira, né, como nós já dissemos. Foi criada a Diocese de Vitória da Conquista em 1958. Então a nossa paróquia é mais antiga, vamos dizer assim, que a nossa diocese, que está também preparando aí a sua história. É fé, em busca de fé, em busca de amor, de transmitir o amor para alguém. É muito importante isso, porque sem você praticar uma religião, você às vezes é um homem que não tem amor pelas coisas. E aqui, essa festa de São Pedro, ela traz muito amor, se une muitas pessoas que moram aí há 50 anos atrás, 40 anos atrás, vêm para cá. Quando a gente se encontra, é uma coisa maravilhosa da vida. E isso, quem faz isso, é a devoção que tem a São Pedro e nosso Pai bondoso e nossa Mãe Maria Aparecida. Eis o canto da gente travado em repente no duro batente, na lida da sorte.
Nosso canto é pereira, é graveto, é poeira, tatarena, aroeira. Esse canto é forte. Canção da terra, mãe, sagrada terra.